Programa VIP, oferecimento STR Ar-Condicionado, o clima quem faz é você. Alpha Kids, mais um espaço do Alphaville Buffet. Venha viver esta emoção. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080. E Unimed Cuiabá, cuidar nos inspira sempre. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. E agora comigo aqui no estúdio eu tenho o Dr. Luiz Gustavo Castro, ele que é médico geriatra, atua no Hospital São Mateus, já é formado aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso, atua já há 9 anos, fez especialização em São Paulo e hoje nós vamos bater um papo sobre a especialidade de geriatria. As pessoas sempre se perguntam, qual é o momento de procurar um geriatra? O geriatra é apenas o médico de idoso ou não? Como é que funciona essa sua especialidade? Boa tarde. Olha, a geriatria, ela visa promover a saúde. Então, vai ter determinadas ocasiões que a gente vai fazer a prevenção. Aí a pessoa com 30, 40 anos pode procurar o geriatra para a gente fazer orientação de adequado estilo de vida, uma alimentação balanceada, atividade física adequada. O objetivo é manter o adulto saudável para ele virar um idoso saudável. A pessoa, vou procurar o geriatra quando tiver 70 anos. Se ele não se cuidar, pode ser que ele não tenha 70 anos. Não chegue lá, né? Lógico, ele faleça antes. Então, a gente tem que tratar da saúde hoje. Só que assim, Eduardo, é diferente. Cada idade tem um tipo de check-up. Isso que é o legal do geriatra. A pessoa de 40 anos tem um check-up, são determinados exames que vão abranger, ao passo que um paciente de 80 anos são outros exames. Também fazemos reabilitação. Um idoso que teve um AVC, por exemplo, a gente coordena uma equipe interdisciplinar com vários profissionais da saúde. A gente orienta a procurar um fonoaudiólogo, o paciente pós um AVC, derrame, né, comumente falado, pode ter dificuldade para deglutir. A gente orienta a fazer os exercícios com o fonoaudiólogo, orienta o fisioterapeuta, um educador físico, um psicólogo. Os pacientes nessa faixa de reabilitação é o que a gente menos quer pegar. Por quê? Porque eles não cuidaram das doenças crônico-degenerativas, geralmente hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol, e diabetes, e acabam tendo complicações decorrentes dessas doenças, e a gente tem que fazer reabilitação. Onde o paciente bomba-relógio. O paciente que já teve alguma complicação, ele já alterou o dia a dia dele, é um paciente dependente para atividades do dia a dia, ele não consegue, às vezes, arrumar sua cama, passar um café, coisa que até então ele era habituado e fazia normalmente. A gente não quer deixar o adulto chegar nesse estágio, onde o idoso com múltiplas doenças, múltiplas comorbidades, múltiplas medicações, ela fala assim, vou procurar o geriatra quando eu tiver 80 anos. Pouco a gente vai poder fazer nessa realidade. Lá no Hospital São Mateus, eu sei que vocês fazem um trabalho lá, onde os pacientes acima de 60 ou 65 anos têm obrigatoriamente um acompanhamento de um geriatra. Você faz parte dessa equipe? Sim, a gente coordena essa equipe. Há 3 anos o Hospital São Mateus tem essas características. Os pacientes clínicos são hospitalizados, que têm necessidade de ficar no hospital, sou eu e o Dr. Daniel, que gerenciamos a parte clínica dos idosos. Isso juntamente com todo um corpo clínico também, né? Não, com todos os especialistas. Vocês geriatras, vocês cuidam do paciente como um todo. Sim. Né? Hoje a medicina ela está, vamos dizer assim, fatiada nas especialidades, né? Tem o cardiologista, o neurologista, o urologista e por aí vai. Especialista em mão, especialista em joelho, em coluna, em ouvido. E você tem que olhar o paciente como um todo. A gente avalia, esse é o diferencial do geriatra, ele tenta resgatar aquele clínico de antigamente que não existe mais, que conhece a história do paciente, a pessoa, conhece a pessoa, ela sabe quais as medicações ele usa, ele tenta organizar com os especialistas para que as medicações não se contradizem, não se... não criem conflitos, né? Não se causam oposição. O médico do pulmão passou uma medicação que é adequada para o pulmão, mas tem um efeito colateral para os ossos.
O ortopedista passa uma medicação para tirar dor, mas ele agride o estômago, aumenta a pressão. Então a gente, ou pior ainda, a mesma medicação passada por 2 médicos. Então o geriatra ele tenta analisar todo o tratamento da pessoa, conversar com os especialistas e tenta gerenciar o tratamento, tenta individualizar o tratamento da pessoa. Lá, inclusive, nessa enfermaria que vocês disponibilizam no São Mateus para as pessoas acima de 65 anos, que às vezes tem que ficar muito tempo no leito de hospital, vocês têm umas camas especiais. A gente tem para pacientes acamados, restritos ao leito, nós temos colchão pneumático. Colchão pneumático. Você coloca em cima da cama com células independentes, que ele vai inflar e desinflar. Ou seja, a pessoa pode ficar 1 ano deitada e ela não vai ter uma úlcera, uma ferida devido ao posicionamento no leito. Então, até diminui a complicação que é a úlcera sacral, úlcera trochanterica, que é ferida no bumbum. Aquelas feridas nas costas, nas nádegas. Isso é um indicador de qualidade hospitalar. Quanto menos um serviço tem de úlcera, melhor é a qualidade dele. Bom, eu vou para o intervalo comercial. Na sequência, eu volto ainda falando de osteoporose, né? E o mal de Alzheimer também, que preocupa muito aí no mundo todo. Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Vamos celebrar a distante que você sorriu, por ter vivido tanta emoção. Ao escutar de novo a sua, eu quero ver a galera sair do chão. Todos ligados, jogue suas mãos pro ar. Vamos lá, vamos viver um momento inesquecível. Todos ligados, jogue suas mãos pro ar. Vamos lá, galera, vamos viver um momento. Todo mundo sai do chão. Todo mundo sai do chão. Vamos viver um momento inesquecível. Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio Dr. Luiz Gustavo Castro, ele que é médico geriatra, atua lá no Hospital São Mateus. Inclusive, Dr. Luiz Gustavo, o médico geriatra é como pediatra, está em falta no Brasil. Sim, a geriatria é uma especialidade nova e com o envelhecimento populacional, a capacidade de lançar novos profissionais no mercado não está acompanhando a velocidade de envelhecimento da população. E tem essa dificuldade do especialista. Bom, a osteoporose, Muito frequente. muito no frequente no idoso, e não só no idoso, né? Tem gente de 50 anos já Sim. com osteoporose em nível alto. E o Alzheimer, vamos falar primeiro do Alzheimer? O Alzheimer, ele é genético? Como é que essa doença surge na pessoa? Por que está tanto se falando em Alzheimer? Alzheimer é o principal fator de risco para você ter a doença, é a idade. Quanto maior a idade, maior a incidência da doença. A pessoa que tem 65 anos tem 0,3% de Alzheimer. E a cada 5 anos, a partir de 65, essa incidência se duplica. Ao passo que uma pessoa com 85 anos tem uma chance de 38% de ter Alzheimer. O segundo fator de risco é o fator genético. E se você ter um familiar, o risco da pessoa desenvolver a doença é maior. A gente viu esses dias nos meios de comunicações a existência de um teste de marcador de doença de Alzheimer. Vai ser um grande avanço, principalmente porque esse teste pode melhorar o tratamento para a doença, que hoje em dia, antes de eu ir para o tratamento, eu só queria deixar claro, Eduardo, que o diagnóstico da doença de Alzheimer é eminentemente clínico. O que é isso? Não existe exame. Não tem um exame que diagnostica Alzheimer. Diferente de uma pneumonia, que você faz um raio-x e fala,
está com pneumonia, é nessa localização. Né? Alzheimer é um conjunto, é o que a pessoa te informa, a família informa, e a gente pede exames para ver se ele não tem a pessoa tem alguma doença que contribua para perder memória. Eu excluindo, não tem nenhuma causa que justifique. E com testes que a gente aplica no paciente, existe o teste do relógio, o mini exame do estado mental, que são 30 perguntas que a pessoa vai responder e tem um score, uma nota que a pessoa tira. E isso vai variar de acordo com a idade, a nota de corte e a escolaridade. E aí a gente consegue juntar tudo e poder dar o diagnóstico. E um diagnóstico presumível, porque o de certeza seria de biópsia cerebral, uma coisa que é inviável. Ninguém tira um pedaço do cérebro para poder falar que tem Alzheimer. Quais são os principais sintomas de uma pessoa que está no início do Alzheimer? A pessoa que está no início do Alzheimer, ela não conseguir fazer coisas que ela fazia anteriormente. Uma pessoa que a vida inteira trabalhou, cuidou do seu comércio, está tendo dificuldade na compra, está comprando errado, errando no estoque, errando nas contas. Esquecer, às vezes, a gente que é adulto, esquece, eu não sei, não lembro onde eu deixei minha chave do carro, às vezes onde eu deixei a carteira. O esquecer simples, puramente, sem causar uma perda no dia a dia, isso não é doença de Alzheimer. Isso, às vezes, é sobrecarga, é estresse. Entendeu? Agora, quando a pessoa sempre fez e está com dificuldade para fazer o que ela sabe fazer, aí a gente tem que pensar em Alzheimer. A perda de memória no Alzheimer, no início, é a perda de memória recente. Então, o que ela fez hoje de manhã, ontem à noite, ela já esqueceu. É o que a gente chama de memória imediata. Imediata. Ao passo que a memória tardia ou memória remota, que o paciente viveu na adolescência, né, na juventude, ele irá perder, mas não no início. Bom, cura não existe. Cura não existe, infelizmente o tratamento é um tratamento paliativo. Como que é isso? É uma melhora de qualidade de vida. Não, a gente tenta frear a doença não evolui rápido. E quando o paciente começa a ficar mais avançado, ele tem distúrbio de comportamento, ele começa a achar que está sendo roubado, achar que está sendo perseguido, que a mulher, um homem de 80 anos, casado com uma senhora de 80 anos, o esposo começa a achar que a senhora está traindo ele. Ele tem ideia de perseguição. Começa a andar à noite, ter perambulação noturna, agitação noturna, agressividade. Aí nós temos uma outra linha de tratamento, que é para tratar esses distúrbios de comportamento. Que isso que angustia muito a família. Você vê seu pai, o patriarca da família, à noite querendo não conhecer a casa dele. E a osteoporose? Osteoporose é assim, tem que separar entre osteoporose e osteoartrose. As pessoas confundem. Osteoporose é uma doença caracterizada pela fragilidade óssea. Com isso, acarreta o maior risco de fratura óssea. Geralmente, a osteoporose, a pessoa é assintomática. Ela não sente nada, ela tem um trauma mínimo, ela cai da própria altura. E ela vai segurar com a mão, ela quebra o punho. Chama fratura de Cules. Ou ela quebra o quadril. Um trauma mínimo levando a uma fratura. A fratura de quadril por idoso é uma tempestade. A mortalidade é de 33% dentro de um ano. A chance de voltar a andar, só 15% voltam a andar em 6 meses. O paciente fica dependente, fica numa cama, gera um custo para a família, porque ele vai precisar o tempo inteiro de uma pessoa para estar cuidando. Ou o filho vai contratar um profissional de saúde, um técnico, um cuidador, ou ele vai parar de trabalhar. Além do custo direto, com medicação para prevenir trombose, porque ele está acamado, para medicação para dor. E está tendo uma força-tarefa americana para a prevenção de fratura, que a primeira fratura seja a última. É esse programa Capture the Fracture, que a gente está tentando estabelecer aqui em Mato Grosso. O tratamento para osteoporose hoje em dia é muito eficaz. Existem medicações que podem ser uma vez por ano, uma injeção anual. Ou tem injeções semestrais, a cada 6 meses. Também tem medicação uma vez por mês, um comprimido. Tem medicações diárias. E lembrar que Mato Grosso é rico em sol. Os dermatologistas proíbem as pessoas de tomarem sol. Agora, assim, dá para eu não tomar sol de jeito nenhum e fazer suplementação de cálcio? A gente faz a suplementação de cálcio, mas para o cálcio absorvido tem que ter a suplementação de vitamina D. O normal de vitamina D é de 30 a 60 nanogramas por decilitro.
Uma colega minha, dermatologista, me ligou esses dias. Gustavo, tô com 7 de vitamina D. Lembrar que a vitamina D previne alguns cânceres, ela diminui o risco de infarto, ela diminui o risco de doenças imunológicas, como esclerose, lúpus, diabetes tipo 1. E não é só a parte óssea, mas muito a parte óssea. E sem vitamina D não tem absorção de cálcio. Se a gente necessita de suplementar, não quer expor ao sol, já existe no Brasil, é disponível em gotas. E a tendência é que nos alimentos eles vão ser enriquecidos com vitamina D, como já está sendo feito nos Estados Unidos. Qual é o tempo necessário para que a pessoa se exponha ao sol para que ela absorva a vitamina D? É diferente. Para a vitamina D, a gente orienta a proteger o rosto, expor braços e pernas 3 vezes por semana, mas é o sol forte. O sol das 11 horas. E não tem um tempo específico, a pessoa tem que ficar um ponto antes de ficar rosado, de ficar vermelho. Você tem que antes de começar a queimar, vamos dizer assim. 5 a 10 minutos, mais ou menos. O maior especialista no mundo de vitamina D é o Dr. Michael Holick, que veio no Brasil, lançou o livro dele de vitamina D, que ele tem essa recomendação. É o maior expert mundial de vitamina D. 5 a 10 minutos, 3 vezes por semana. Expor braço e perna, proteger o rosto, o chapéu ou o filtro solar no rosto. Lembrar que se você passar filtro solar, você não absorve vitamina D. Tem que ser exposição mesmo ao sol. Ao sol forte. A osteoporose, ela aparece com qual idade? Ela tem uma idade de referência ou, a partir, assim, ou só nos idosos? As mulheres, a partir da menopausa, a incidência de osteoporose aumenta muito. Já o homem, ele tem uma incidência de osteoporose já a partir dos 70, 75 anos. Que idade, então, você recomenda para homens e mulheres fazer o exame de densitometria óssea para detectar se tem ou não tem osteoporose, até para poder começar um tratamento logo no início? Então, mas assim, a partir dos 50 anos a mulher e 60 anos, 65 o homem. Recomendado? Em geral. Doutor Luiz Gustavo, obrigado pela sua presença aqui no programa VIP. Vou deixar as nossas câmeras aí para você fazer os seus últimos comentários. Espero que tenha sido bastante benéfica a nossa entrevista hoje para quem está nos assistindo. Olha, eu agradeço muito a participação e lembrar para o pessoal em casa, não deixe para procurar o profissional, seja o geriatra, o cardiologista, só quando você ficar doente. Faça prevenção à saúde, faça diagnósticos precoces, promoção à saúde. Existe um caso que foi tratado, caso famoso lá no São Mateus, do cantor do Henrique Pescuma, que se ele não fizesse essa prevenção, poderia nem estar vivo hoje mais. Com certeza. Obrigado pela sua presença. Você de casa, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau. Programa VIP, oferecimento STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. Alpha Kids, mais um espaço do Alphaville Buffet. Venha viver esta emoção. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você. É no Origami Buffet, 3627-4080. E Unimed Cuiabá, cuidar nos inspira sempre.